quer ver. Olá, boa tarde. Bem-vindo à Sociedade Civil. Há cada vez mais adeptos das refeições de marmita. A necessidade de poupar foi o grande estímulo ao regresso deste tipo de refeições no trabalho. Refeições de marmita é o tema desta Sociedade Civil. Com a atual situação económica, os portugueses tiveram de conter gastos e um dos primeiros sinais foi a diminuição da despesa com alimentação, nomeadamente em restaurantes. A moda das refeições de marmita levou a 40% das famílias portuguesas a aderissem a este fenómeno. Hoje, no Sociedade Civil, vamos também explicar que cuidados a ter na utilização da marmita para que faça uma alimentação segura. Mais à frente neste programa, Pedro Queiroz, da Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares, explica-nos como a indústria respondeu às mudanças nos hábitos alimentares dos portugueses. Vamos então neste programa saber como é que podemos comer bem, até melhor, porque não, em algumas situações, comida saudável, de marmita e poupar. Muito obrigada às minhas 4 convidadas desta tarde. Ana Gomes, bem-vinda. É professora investigadora da Universidade Católica Portuguesa. Vamos começar pela marmita. Qualquer marmita serve? Ou convém escolhermos? Convém escolhermos um bocadinho a marmita. Estamos a falar do tipo de marmita que podemos escolher. Precisamente. Sim, porque o local onde vamos acondicionar os alimentos que vamos levar. Precisamente. Não só em termos de dimensão, como também em termos do tipo de material que a marmita pode ter. Efetivamente, porque consoante a natureza desse material, nós podemos ou não colocá-la no micro-ondas para aquecer. Também, e aqui estamos, portanto, digamos que as marmitas mais comuns são, que nós encontramos no mercado disponível para compra, são marmitas de vidro, são marmitas de plástico, temos algumas de inox, não é muito comum, ou temos as marmitas de alumínio. E cada uma destas tem as suas especificidades associadas. Sem dúvida que a marmita de plástico, temos que olhar para a natureza do plástico, porque algum plástico, designadamente os policarbonatos, fala-se agora um bocadinho sobre o bisfenol A e sobre os riscos que podem estar associados, particularmente quando isto é levado a altas temperaturas. Que tipos de riscos? É uma toxina e que pode migrar para os alimentos. E depois há aqui um descontrole endócrino, há uma ruptura, portanto, nesse controle interno. E depois também ainda então há muita devemos pôr coisa... as marmitas de plástico de lado? Devemos ver o material que está... O material, capaz de ser o muito plástico, complexo, não? Se for policarbonato, e normalmente para isso os plásticos está... não consigo distingui-los. Efetivamente. Não quer dizer que os ponhamos de lado, não quer dizer que ponhamos a marmita de lado. Só temos é que ter algum cuidado no aquecimento dessa marmita. Portanto, o ideal é, podemos usar a marmita para transportar o alimento até ao nosso local de trabalho. Mas não é o local ideal para o meter no micro-ondas, por exemplo? Não. Convém aí ter algum cuidado. Mas eu gostava só de realçar, não queria mesmo que ficassem assustados com a ideia do plástico. Temos mesmo que olhar para a natureza do plástico. Pois, essa é a parte mais difícil, é que quem não percebe nada do assunto tem dificuldade em olhar para a natureza do plástico. Também é verdade, mas também devo realçar um aspecto aqui. Neste momento, isso ainda está sob estudo, portanto, sob escrutínio pormenorizado por parte da nossa autoridade europeia para a segurança alimentar. Precisamente esta questão, portanto, houve uma problemática associada aos biberões para crianças, portanto, em que aí todos os biberões de plástico, portanto, que podiam conter esta toxina, portanto, foram retirados do mercado. Precisamente, e certamente já ouviram falar sobre essa questão. Aqui, nas marmitas de plástico, também podemos ter essa situação. Sem dúvida que a marmita de vidro é talvez a mais adequada. Porquê? Não só por questões de higienização, porque sendo o material mais fechado, pouco poroso, portanto, corremos menos risco de termos ali as microsujidades, precisamente. Também é de fácil lavagem. Portanto, isso também serve para os nossos taparoeiros lá em casa, então é melhor ter taparoeiros de vidro do que de plástico? Se for para colocar a temperaturas mais elevadas. Portanto, claro que essa questão da migração ainda está a ser discutida, como dizia anteriormente. Então e as outras duas qualidades? As de alumínio, por exemplo. As de alumínio?
As de alumínio têm alguns riscos, particularmente consoante o tipo de alimentos que nós colocamos na marmita de alumínio. Designadamente, se nós tivermos um molho de tomate, é possível de ver aí algumas alterações, inclusivamente, portanto, alguma degradação, portanto, alguma mistura mesmo do próprio alumínio com este molho de tomate, portanto, algumas reações e poderá provocar algumas reações. Com ácidos, o alumínio? Pode reagir, sim. E, portanto, o alumínio não vinagre também, não então. Sim, normalmente, quando nós falamos em vinagres e quando falamos, por exemplo, se quisermos transportar uma salada, o ideal é nunca temperarmos a salada levar o tempero à parte. Levar o tempero à parte, sim. E usar depois. Por dois motivos. Já vamos falar mais em pormenor disso, senão daqui a pouco... E faltou uma que foi o inox. O inox está a par da de vidro em termos de higienização. No entanto, temos que ter... Não vai ao micro-ondas, portanto, temos outras formas... escolheria, se usasse uma marmita qual? Vidro? A de vidro. A de vidro. Muito bem. A melhor resposta. Joana, muito obrigada por ter vindo à Sociedade Civil. A Joana Roque é autora de livros de culinária e cozinha por prazer, não é? Exatamente, não é por prazer, também por necessidade, como é óbvio, todos temos necessidade de cozinhar de vez em quando, mas cozinha com gosto, cozinha com prazer e tem vários livros publicados sobre culinária, variados, já vamos conhecê-los daqui a pouco. O que é que se pode, ou o que é ideal levar numa marmita? Isso é uma para uma refeição? Isso é uma pergunta um bocadinho difícil, depende muito daquilo que as pessoas gostam de comer em primeiro lugar, do tempo que têm disponível para cozinhar. Se calhar o ideal é sempre levar uma coisa que funcione bem depois de aquecida. Eu acho que ninguém gosta de levar uma comida, ninguém se vai lembrar de levar se calhar peixe grelhado para ir aquecer no dia a seguir. Toda a gente aquece as refeições, penso eu. Sim, mas há coisas que depois também, agora no verão, sobretudo. Sabe melhor, tipo as saladas, uma salada de massa, eventualmente aproveitamentos, muitas vezes até o aproveitamento do jantar do dia anterior, fazer-se um bocadinho a mais para se poder levar no dia a seguir. Se calhar refeições que incluam tudo num tacho só, como se costuma dizer, porque também é mais fácil de transportar. Joana, só para parar um bocadinho com os meus, porque o seu colar está aí a bater no microfone e estamos a ouvir com dificuldades aquilo que nos está a dizer. E já me perdi, entretanto. Com esse género de refeições, se calhar tudo num tacho só, ou comidas que sejam realmente mais fáceis de aquecer e que sejam mais saciantes. Se calhar ninguém se lembra de levar, tal como há bocado estávamos a falar das alfaces temperadas logo, levarmos os temperos à parte. E se calhar essas são as refeições que eu pessoalmente escolheria, que eu acho que também são mais fáceis das pessoas prepararem e levarem no dia a seguir. Sara Monteiro, bem-vinda. É médica endocrinologista, portanto trata do nosso sistema endócrino, não é? Exato. As nossas glândulas. As nossas glândulas, exatamente. E que são muito importantes também na sua função na alimentação. E é médica no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia. Há vantagens, ou pode haver vantagens, para a nossa alimentação de usarmos a refeição que levamos de casa preparada numa marmita, em vez de recorrermos, como muita gente tem que recorrer, no emprego também, ao restaurante? Eu penso que sim. Não só pelo ponto de vista da economia ou de economizar, porque isso é um ponto em que falamos todos hoje em dia, mas do meu ponto de vista da endocrinologia, acho que existem duas vantagens muito grandes, que é, uma delas é temos uma forma de controlar a forma como são confeccionados os alimentos. Portanto, sabemos o que é que lá está. Sabemos o que é que lá está. Sabemos que como é que são confeccionados, porque num restaurante nós podemos pedir um bife grelhado e geralmente não é um bife grelhado, é frito em pouca gordura. Portanto, o grelhado não é grelhado. Só em casa é que nós temos a certeza exatamente como é que os alimentos são confeccionados. Queremos uma sopa sem batata, por exemplo. Geralmente num restaurante tem alguma batata. Não terá, não será exatamente aquilo que nós queremos. E a forma que depois os funcionários acabam por nos transmitir é uma forma de venda e que realmente acaba por nos apelar um bocadinho ao consumo. Depois existe outra vantagem quanto a mim, que é a questão de podermos não ceder aos apelos do que os nossos olhos nos estão a ver. Porque quando nós temos assim uma montra com coisas muito boas e muito bonitas, ou pelo menos bonitas, às vezes podem não ser assim fantásticas do ponto de vista de sabor e de qualidade, mas pelo menos bonitas são. Há aquela tentativa de tentação com os olhos, não é? E isso nós conseguimos evitar com as marmitas, porque com as marmitas nós conseguimos previamente, no dia anterior,
pôr dentro da marmita e colocar dentro da marmita aquilo que nós vamos comer no dia a seguir e, portanto, vamos evitar as tentações, não é? Portanto, é uma forma de controlar mesmo as dietas quando eu digo dieta, digo não só dieta normal alimentar, mas mesmo hipocalórica, ou seja, quando nós tentamos que o doente queira perder peso, uma das formas que nós temos a transmitir ao doente é que levar comida de casa, porque ao levar comida de casa consegue de facto controlar aquilo que leva dentro dos recipientes. E as quantidades também, não é? As quantidades e a quantidade e a qualidade daquilo que come. Resumindo e concluindo, não devemos, por um lado, nem ficar embaraçados por usar uma marmita, nem ter vergonha de usar. Pelo contrário, devemos encarar isso como... de uma forma positiva e de uma forma que estamos a controlar a nossa alimentação. Eu acho que isso, antigamente sim, já foi uma situação mais embaraçosa e hoje em dia, cada vez mais, as pessoas utilizam a marmita e levam os seus saquinhos térmicos com os seus alimentos, mas porque até querem controlar a sua alimentação e não é só, é de facto uma forma de economizar, porque e acho que ninguém tem que ficar embaraçado com isso, mas além disso, é uma forma de nós controlarmos a qualidade daquilo que vamos comer. E isso é muito importante. Joana Simões, bem-vinda. É responsável pelo Gabinete de Novas Iniciativas da Delegação Norte da DECO. É possível comer bem e comer barato ao mesmo tempo? Sim, nós da DECO queremos que sim, e é também essa um pouco a mensagem que temos vindo a passar aos consumidores. Temos falado nos últimos tempos e também, tendo em conta o contexto de crise, muito de estratégias para poupar no nosso orçamento familiar. As famílias sentiram têm necessidade de passar informação às pessoas sobre esta matéria, foi? Sim, sem dúvida. Sim. Como é que podemos... Ela tem sido bem recebida já agora? Sim. Claro que muitas das coisas as pessoas já sabem. Muitas vezes falta colocar em prática, outras vezes há aqui preguiça. Há muitas variáveis, claro, a ter em conta. Mesmo esta questão que estava aqui a falar, de ser socialmente um comportamento normal, levar a marmita, é importante para esta alteração de comportamento, porque se não for uma coisa relativamente normal, nós também não queremos adotar. E, portanto, houve aqui, de facto, este contexto da crise trouxe uma série de mudanças de alterações, no nosso estilo de vida. Uhum. Então, mas o que eu estava-me a dizer que tentam passar informação às pessoas sobre estas questões. Que tipo de informação? Como é que estão a trabalhar isso? Nós trabalhamos muito a questão da gestão do orçamento familiar, o orçamento familiar ser um instrumento que é utilizado pelos consumidores para melhor gerirem o seu dinheiro, porque só quando nós sabemos efetivamente aquilo que gastamos é que conseguimos fazer alterações, ou no sentido de poupar, ou no sentido depois de investimentos futuros, etc. Ou então de fazermos até uma reorganização mais eficaz do nosso orçamento. No que diz respeito à alimentação, é uma fatia importante, porque se há outras rubricas em que é difícil de haver alterações, como muitas vezes a prestação da casa, claro, as despesas não se pode fixas... reduzir quando a gente quer, não é? Exatamente, as despesas fixas da água, da luz, muitas vezes na alimentação é onde se corta mais facilmente e muitas vezes se corta depois também em termos da qualidade nutricional Mas é possível cortar sem mexer na qualidade? Nós queremos que sim, vamos ver mais à frente. Um dos primeiros esforços que os portugueses fizeram quando a crise começou a apertar foi precisamente reduzir as idas aos restaurantes ou acabar mesmo com elas. Outra tendência que começou a crescer foi a do regresso das refeições no trabalho, levadas de casa, em marmitas e em lancheiras. As refeições de marmita, bastante utilizadas em décadas anteriores, voltaram a estar na moda como resposta à crise que o país enfrenta e à consequente necessidade em conter gastos. Em 2012, 40% das famílias em Portugal prepararam comida para levar para o trabalho, mais 11% do que em 2009, de acordo com dados de uma empresa de estudos de mercado. O mesmo estudo mostra ainda que 27% das famílias admitiu ter dificuldade em comprar bens essenciais de grande consumo. A moda das marmitas é tema recorrente nos meios de comunicação. Notícias sobre novos negócios ligados a esta tendência, plataformas com sugestões para refeições saudáveis e baratas e até informação sobre novos negócios de takeaway enchem páginas de revistas.
A DECO, a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, fez contas aos custos das refeições do dia preparadas em casa ou compradas fora e conclui que é possível poupar cerca de 100 euros por mês. Para além disso, defende ainda que preparar as refeições em vez de comer fora permite optar por refeições mais saudáveis. Também a Associação Portuguesa dos Nutricionistas lançou a campanha Comer Bem é Mais Barato em 2011, onde deixa algumas sugestões de refeições saudáveis confeccionadas em casa por €1 por pessoa. Ana Gomes, o que é que podemos colocar nas marmitas que nos permita manter-nos saudáveis, fazer uma alimentação equilibrada? Sopa, por exemplo, devemos levar? Sim, sim. A sopa é dos melhores alimentos em termos de, que pode contribuir para uma alimentação saudável. Eu acho que nós, quando queremos, e no contexto da alimentação saudável, nós devemos incluir todos os alimentos que fazem parte da roda dos alimentos, portanto, que é o grande instrumento de educação alimentar que está disponível para todos utilizarmos em nosso proveito, digamos assim. Temos que garantir que temos acesso a todos os nutrientes, e estes nutrientes estão nos alimentos, portanto, dos diferentes grupos da roda dos alimentos, e neste caso concreto, nós devemos, portanto, incluir os hidratos de carbono, devemos incluir as proteínas, devemos incluir as vitaminas, os minerais. Agora, a escolha dos alimentos é que joga, digamos, a favor desta alimentação saudável. E neste contexto, temos que depois cruzar isto com a marmita. Claro, porque há coisas que é muito mais fácil fazer em casa e consumir em casa do que levar dentro da marmita, não é? Ou não? Isso por um lado. Por outro lado, há alimentos que são muito perecíveis, que não devem ser colocados numa marmita. Ainda mais agora nos meses que se aproximam, portanto, de maior calor. Devem ser consumidos só na altura em que são preparados, devem ser consumidos em casa, devem ficar no frigorífico de casa e devem ser consumidos, portanto, em ambiente, portanto, familiar, em casa. Outros alimentos, não temos qualquer problema em colocá-los na marmita e levá-los até ao trabalho. Mas, falando nos alimentos propriamente dito, aquilo que nós devemos escolher são, no fundo, as boas regras ou as recomendações para uma alimentação saudável. Portanto, devemos escolher dentro das proteínas, portanto, as carnes magras, o frango sem a pele, portanto, o peixe magro, ou então, dentro do peixe, escolhermos aquele peixe gordo, saudável, aquele que é rico em ômega 3, por exemplo. Devemos incluir dentro dos hidratos de carbono, se já estamos a incluir um arroz, não vamos colocar também uma batata, porque aí já estamos a aumentar muito no aporte em hidratos de carbono, que são necessários, são uma fonte de energia, nós precisamos deles, mas de acordo com as regras de uma alimentação saudável. Devemos de acordo incluir... também com aquilo que nós nos movimentamos durante o dia, não é? Sim, sem dúvida, também. Os legumes deve ser uma opção sempre que possível, portanto, em alternativa a outros alimentos. Ainda há pouco se falava, portanto, sobre a sopa sem a batata. E a sopa, então, aí pode ser uma fonte riquíssima em fibra, em vitaminas, em minerais, mas depois as próprias saladas que nós podemos escolher aqui, se nós optarmos por muitas folhas e folhas variadas, cruas, junto com alguns legumes crus. Portanto, mais uma vez, temos aqui uma fonte muito importante de fibras, vitaminas e minerais, e não só, também alguns fitoquímicos, que são os antioxidantes e outras substâncias que estão em minoria nos nossos alimentos, mas que são importantes para a manutenção do nosso estado geral de saúde. Portanto, acaba por ser muito fácil, nós conseguimos compor uma marmita com os alimentos saudáveis, cumprindo as regras de uma alimentação saudável, cumprindo a noção de quantidades adequadas de cada um destes grupos. E podemos de alimentos. manter esse sistema de alimentação durante bastante tempo? Devíamos manter este sistema de alimentação ao longo de toda a nossa vida. Toda a vida. Joana, nem toda a gente tem o mesmo prazer em cozinhar, provavelmente, que a Joana tem, não é? E isto também é, até certo ponto, uma sobrecarga para as pessoas, porque elas vão ter que cozinhar 2 vezes, vão ter que cozinhar a refeição do dia seguinte. Aliás, o que levou muitas pessoas também aos restaurantes mesmo no seu trabalho, tendo essa possibilidade financeira, como é óbvio, foi precisamente o escaparem ali a ter que cozinhar mais uma refeição, não é? Ela estava feita diretamente num restaurante. Exato. Eu acho que aqui joga-se então aqui em 2 lados. Aquelas pessoas que têm menos tempo e, portanto,
preferem no dia anterior, quando estão a fazer o jantar, fazerem um bocadinho mais já a contar com aquilo que vão levar no dia a seguir e, portanto, aqui só vão ter trabalho uma vez. Esse pode ser um caminho. Jantar. Pode ser um bom caminho, principalmente se tiverem em conta que aquilo que vão cozinhar para o jantar tem que ser algo que dê para levar a nível da segurança alimentar e tudo aquilo que se falou, tem que dar e dá para aquecer e para levar no dia a seguir. Mas depois também há outra questão, é que se as pessoas se forem organizadas, e a organização é a base, ao fim e ao cabo, também da culinária, e principalmente para quem cozinha todos os dias e tem uma família e tem trabalho. Se as pessoas forem mais organizadas, podem, ao fim de semana, preparar algumas coisas que podem ser depois congeladas e que lhes permitam, ao longo da semana, levarem uma refeição da marmita e poderá ser menos uma preocupação. Como é que a Sara se organizaria ao fim de semana? Conte-nos lá. A Joana. Peço desculpa, a Joana. A Sara está ali. Peço desculpa. Por exemplo, há algumas questões que podem ser... A sopa, a questão da sopa, e eu fui educada a comer sopa todos os dias ao almoço e ao jantar, e eu acho que se pode fazer uma grande panela de sopa, de uma base de uma sopa ao fim de semana, com ou sem batata, consoante os gostos, mas uma base apenas, e dividir, por exemplo, em várias taças individuais e congelar. A base da sopa, neste caso, sem pôr ainda os legumes. Imaginemos cenoura, cebola, alho francês, abóbora, courgette... Aquilo que se vai ralar, sim, não é? O puré, que se faz um puré. Sim. Portanto, um puré que pode ser igual, mas que nos permite comer sopas depois variadas ao longo da semana. Um dia tiramos uma taça e juntamos, imaginemos, grão de bico e espinafres, e fazemos uma sopa de grão de bico com espinafres. No dia a seguir... Mas isso tem que ser uma grande quantidade, não? Não, podemos fazer tipo para 2 ou 3 dias. Claro, a base terá que ser uma grande quantidade, mas depois temos que congelar uma sopa que dê para depois comer durante 2 ou 3 dias. Se comerem e depois, sopa. pegamos numa dessas quantidades, num dia da semana, numa panelinha mais pequena e fazemos uma acrescentamos sopa. E fazemos uma sopa por diferente. Exemplo, o grão e grão e espinafres, por exemplo. No dia a seguir juntamos juliana de couve com cenoura, passado 2 ou 3 dias. Depois, na vez seguinte, podemos só juntar umas folhinhas de hortelã e fazemos um caldo de legumes aromatizado com hortelã. E estamos sempre a comer uma sopa faz diferente. Isso tudo de cabeça ou escreve para não se esquecer do que é que vai para o dia seguinte? Eu faço emendas semanais, eu sou daquelas pessoas que faço aquilo que a DEC recomenda, que é faço emendas semanais, faço uma lista de compras com base na emenda semanal e só compro aquilo que preciso. Evita o desperdício. Portanto, organiza as suas refeições todas durante a semana. Sim. A 7 dias, é isso? Sim. Portanto, de segunda a domingo, por exemplo. Todas as refeições são planeadas, os almoços, os jantares, se tem um jantar diferente porque tem amigos ou porque recebe a família, também é contabilizado, e só vou às compras e só compro aquilo que é necessário para aquela semana. E, portanto, sabendo tudo o que vai fazer. Já sabendo tudo o que vou fazer. Portanto, isto permite-me essa questão da organização ser muito mais fácil. Eu sei exatamente o que é que vou cozinhar, logo à noite quando chegar a casa eu sei exatamente o que é que vou fazer, portanto é menos uma preocupação, porque é chegar e fazer, e porque já ficou eventualmente a descongelar, e permite-me gerir o tempo de outra maneira. E essa lista lá na cozinha Sim, fixada, ou no frigorífico, ou num quadro. Eu acho que acaba depois, cada um funciona como dá mais prato. Lá em casa eu faço a lista, a fixo no quadro e só ir lá ver a emenda da semana. É quase como isso permite-lhe uma outra coisa, que sabe exatamente o que é que comeu na semana anterior. Exatamente. E não repete a emenda da semana seguinte. Não repita as emendas, permite-me saber se um dia comi peixe, no dia a seguir vou, por exemplo, comer carne, não vou repetir batatas 2 dias, como arroz um dia, massa no outro, e consigo fazer uma alimentação também mais variada porque tenho a plena noção daquilo que comi. Tento, se ontem comi salada, hoje vou comer brócolos e amanhã vou comer couve-flor e no dia a seguir espinafres, para ser também o mais variado possível e tentar incluir todos os grupos alimentares, todos os nutrientes. Também é uma preocupação ao fazer-se essa lista que se pode ter. E quem tem a família também pode perguntar sugestões e ideias do que é que apetece comer, porque às vezes também a imaginação falha, mas há imensos livros, imensas revistas onde uma pessoa se pode ir inspirar e tirar essas ideias. Ou até porque não fazer umas sondagens lá em casa, não é? Que é para todos terem refeições de que gostam, também pode ser uma forma até de conviver. Mas é uma grande organização. Mas estava-me a dizer que uma das possibilidades é fazermos as refeições ao fim de semana, não é? Preparar para a semana. Nomeadamente, temos o exemplo da sopa. Outras coisas que podem ser preparadas ao fim de semana que sejam relativamente Por simples. exemplo, uma carne picada à bolonhesa. Pode-se preparar ao fim de semana, ter congelado, e um dia que por acaso o jantar não sobrou, ou que não era um jantar que era muito prático para levar, no dia a seguir podemos só cozer uma massa, por exemplo, temos a carne já cozinhada e podemos levar, por exemplo, na marmita, juntamos uns vegetais cozidos, juntamos a fruta, eventualmente a sopa, temos uma refeição, eu creio que equilibrada, e com todos os elementos, e que permite ali poupar algum tempo. Ou se eventualmente sobrou
arroz do dia a seguir, do dia anterior, podemos tentar pegar naquela sobra da refeição anterior e transformá-la numa refeição que já vamos podemos falar levar disso para o também, trabalho. porque é perita também nisso, não é? Em aproveitar as sobras da alimentação. Sara, é uma boa opção esta? Organizar é fundamental em termos de alimentação? Eu imagino que sim. Mas eu ia dizer que eu também todo fico não pela imaginação. sou tão organizada como a Joana, mas não sou mesmo, por mais vontade que tivesse de o ser. Mas é um bom acho exemplo, que é um excelente exemplo. Mas eu acho que às vezes não tem só a ver com a vida das pessoas, às vezes tem a ver com a própria personalidade e isso. Às vezes somos um bocadinho mais desorganizadas. Eu sou bastante mais desorganizada, mas acho que é possível, dentro da minha pseudo-desorganização, conseguir arranjar uma marmita igualmente saudável. Quando eu digo, primeiro quando eu falei, e isso gostava de salvaguardar, uma sopa sem batata, eu estava a falar, não estou a dizer que seja contra a batata na sopa, mas se estiver a falar numa dieta hipocalórica, acho que não há necessidade de adicionar batata à sopa quando nós vamos comer batata ou hidratos de carbono no prato. Portanto, é só em relação a isso que eu estava a falar da batata. Os meus filhos são pequenos e não comem batata desde os 2 anos e não precisam, porque depois comem batata no prato e não há necessidade, não é? Agora, nós podemos também, e não ir de todo contra o que disse a Joana, que seria o ideal, sermos tão organizados assim, mas há pessoas que, de facto, eu tenho que falar para aquele leque das pessoas um bocadinho mais desorganizadas. E que às vezes podemos fazer da mesma uma marmita saudável com uma sopa de legumes, não é? Aí penso que também é possível fazer sandes, não necessariamente usar a comida ou a comida de véspera, que pode nem existir, porque pode ser um fim de semana que as pessoas estão fora, portanto, podem usar um pão em que põem, por exemplo, uma salada. O tomate é um bocadinho mais complicado porque acaba por molhar um bocadinho o pão, mas pode ser levado à parte, com um bocadinho de fiambre ou de ovo cozido. Alguns alimentos que sejam menos sujeitos de sofrerem alterações e depois, por exemplo, uma peça de fruta. Claro que, obviamente, quando se está a fazer a marmita, não esquecer as refeições intermediárias, porque estamos a preparar um saquinho em que nos vai acompanhar o dia todo, portanto, não devemos pensar também só no almoço. Temos que pensar no lanche? No lanche e na merenda da manhã. A meio da manhã? Merenda da manhã. Temos que comer assim tantas vezes? Temos. 6 vezes por dia é importante. E isso não é uma dieta, eu falando da minha especialidade, não é uma dieta, quando falamos de dieta, não é dieta de restrição. Sim. Dieta é um plano alimentar. Só para, por exemplo, diabéticos ou para obesos que eu costumo tratar. É um plano alimentar para toda a gente, que qualquer mesmo pessoa para quem deve está cumprir. saudável e Exatamente. equilibrada. Pequeno almoço, merenda da manhã, almoço, lanche, jantar e ceia. Então devemos pensar, vamos começar lá pela merenda da manhã. Portanto, para além do almoço, que já falámos aqui um bocadinho, na merenda da manhã, o que é que podemos levar nessa merenda? Por exemplo, uma peça de fruta e meio pão. Quando nós falamos de meio pão, falamos sempre do equivalente ao pão, que são, por exemplo, em bolachas. Podem ser o equivalente a meio pão, são, por exemplo, 2 bolachas de água e sal das quadradas, ou 4 das redondas, ou 3 Maria, porque é aconselhável juntar um hidrato de carbono à fruta. Por causa do açúcar, não é? Sim, por causa do açúcar, por causa dos níveis, pelos picos de glicose, Sim. que é para não termos picos tão grandes de glicose e de libertação de insulina. Portanto, deve-se associar um hidrato de carbono. Mas quem diz a uma peça de fruta, as minhas colegas podem falar melhor que eu, mas dizem, por exemplo, ou um iogurte, ou pronto, um copo de leite, mas fazer assim uma merenda da manhã e uma merenda da tarde, e às vezes nós até aconselhamos até 2, não é? Dependendo do horário do almoço pessoas. e de jantar, Sim. Para não fazermos períodos de jejum demasiado prolongados. Portanto, a marmita deve ter todas essas coisas. Deve ter todas essas coisas. Há pouco estava-me a falar, Joana, de coisas concretas que criaram, penso eu, para ajudar as pessoas também a organizarem as suas refeições e, nomeadamente, a terem uma alimentação inteligente, mesmo fazendo refeições fora de casa e com marmita. Quer dar-nos alguns exemplos das coisas que vocês trabalharam nessa matéria? Sim.
alguns estudos que vão sendo feitos no sentido também de dar mais informação às pessoas, porque com mais informação mais facilmente nós depois conseguimos, enquanto consumidores, fazer as nossas escolhas e escolhas conscientes. E, portanto, a via da informação é importante. Posso dar o exemplo por exemplo, um cálculo de quanto poderia, em termos de euros, fazer a diferença entre levar as refeições para o trabalho ou comer fora, e, portanto, aí até posso apontar este número, são quase 100 euros, e aqui contabilizamos pequeno almoço. Por mês? Sim. Quase 100 euros. Contabilizamos exatamente todas as refeições que falávamos. Como é que chegaram essas contas? Claro que os números são estimativos. Para quem quiser ver, pode depois também consultar no nosso site, há lá esta informação. Mas compara, por exemplo, pequeno almoço em casa, vamos imaginar que é o leite e um pão com manteiga. Fazemos o cálculo quanto é que isso, por estimativa, como é evidente, pode haver aqui algumas nuances. Estamos a falar aqui, por exemplo, de 30 cêntimos, enquanto no pequeno almoço no café, uma meia de leite, que até tem menos leite do que se calhar em casa, e um bolo, porque muitas vezes nós, perante a vitrine, há a tentação. Eu até tenho ideia desse número redondo dos 100 euros, não propriamente, não sei se é correto ou não, porque não foi nenhum estudo, mas foi a propósito de conversar com as pessoas do meu serviço e enfermeiras que já há muitos anos que levavam a refeição tipo marmita para o hospital e que me falavam já há muito tempo que era mais ou menos os 100 euros que poupavam e só no almoço, nem me estavam a falar sequer, não foi nenhum estudo, foi aquilo que elas viram a nível próprias contas que elas fizeram, não é? A nível das contas que fizeram a nível do orçamento familiar. Exatamente. Portanto, eu acho que se contabilizarmos a merenda da manhã e o lanche, se calhar ainda poderá ser mais um pouco, não faço ideia. Sim, isto, lá está, depois depende um pouco também do que é que cada um mas come. Mas no mínimo os 100 euros eu acho que são de certeza. E também daí a importância do que eu também falava há pouco, mais uma vez, da questão do orçamento, e peço desculpa por insistir, mas é verdade que só quando nós escrevemos e temos os números à nossa frente percebemos esta diferença por exemplo, aqui neste caso dos 100 euros, que ainda é uma diferença que pode fazer muita Fazer as contas é muito importante, não é? Sim, exatamente. Pronto, isto eram uns exemplos que eu estava a dar, mas também, normalmente, todos os anos fazemos um estudo sobre os supermercados. A questão, eu não sei se vamos falar a seguir, mas no ato propriamente da compra dos alimentos também podemos ter aqui várias estratégias a adotar no sentido de poupar e, ao mesmo tempo, isto representar uma alimentação mais saudável. Vamos falar disso então mais adiante. Eu acho que a Ana queria acrescentar qualquer coisa, não era? Só nesta linha das contas, não é um estudo feito cá em Portugal, mas eu acho que pode ser uma boa referência para nós todos. Um estudo que foi feito recentemente na Inglaterra, em que eles contabilizaram digamos, a merenda da manhã, aquilo que se gastava em cafés e em snacks, o almoço e também, eventualmente, a merenda da tarde. Portanto, há padrões alimentares ligeiramente diferentes, mas são números assustadores. Ao final do ano, um britânico conseguia poupar, levando de casa, preparar, portanto, eles utilizaram um valor médio de custo de cerca de 8 euros só no almoço, mas eles tinham valores que oscilavam entre 3 euros e 35 euros, portanto havia grandes discrepâncias. Mas eles conseguiam demonstrar que um britânico poupava o equivalente a 105 mil euros. E 105 mil euros, diziam eles, que, digamos, na vida profissional de 30 anos de um indivíduo, correspondia a cerca de 10% dos honorários a oferir. Ora, eu acho que isto... Visto assim, acho que isto no espaço de uma vida inteira... acho que isto pode ser... Foi um estudo que foi publicado. Não deixa de ser motivador, não deixa de ser, e no Brasil, por exemplo, há um outro, em 2011, que também, ao longo do ano, 5 mil reais, 1.900 euros por ano. Portanto, eu acho que isto pode ser aliciante e pode ser convincente para escolhermos as marmitas, não é? Até já estão a ter uma atitude diferente hoje em dia, porque antigamente eram chamados boias frias, porque eles usavam as marmitas e saíam antes do sol raiar e saíam de noite e saíam com a comida, que era uma boia fria. E agora já há restaurantes, e isso por acaso foi
foi uma coisa engraçada que eu li, que já restaurantes, mas restaurantes gourmet, restaurantes que já atingem outro nível de população, que já estão a fazer as boias, já entre aspas, as boias quentes, que é, no fundo, um reviver das marmitas e das tais boias frias que eles levavam para os campos, para atingir o resto da população, e uma população, um target supostamente mais elevado. Mas lá está, isto é um conceito que está cada vez mais a regressar. E que não é só cá. Não é só cá. O facto do conceito ter regressado tem muito a ver com o peso do fator económico, exatamente por isso. Porque se calhar as pessoas não gostavam, porque se calhar estavam habituadas a ir ao restaurante e era aquele momento de convívio, muitas vezes com os colegas, irem todos ao restaurante perto do local de trabalho, e o peso dos 100 euros ou de um valor perto disso levou as pessoas se calhar a reconsiderarem mais facilmente com os tempos que se estão a viver atualmente. E eu acho que foi, se calhar, o fator mais decisivo, pelo menos cá, eu acho que teve muito a ver mais com o peso económico, porque noutros países é muito usual, se calhar há muitos anos, e cá em Portugal, no Japão há muitos anos. Exatamente, as mães fazem, não é? Fazem as marmitas com as flores e com tudo muito bonitinho, que até é difícil de se desfazer para as meninas e para os meninos ficarem contentes. Também vamos começar a ver aqui marmitas de todos os géneros e feitios e de todas as cores, e vai passar a ser moda, aconselho até ter uma marmita, passear com uma marmita. Já vamos regressar. Os alimentos cozinhados em casa são levados para o trabalho em marmitas, mas é preciso tomar atenção, é claro, já aqui falámos disso um pouco, à forma como são acondicionados os alimentos. É preciso fazê-lo sem riscos para a saúde. Vamos ver como. Nas refeições de marmita, os principais riscos a terem atenção são a conservação dos alimentos, assim como o transporte e o aquecimento dos alimentos. Maria Manuel Mendes, chefe de Divisão de Riscos Alimentares da ASAI, avalia os principais riscos nesse processo e deixa algumas sugestões. Em relação aos riscos, portanto, alimentares do transporte das marmitas, é importante lembrar que as bactérias, portanto, aquelas bactérias patogénicas, as bactérias, no fundo, que são causadoras das toxinfecções alimentares, elas crescem, ou pelo menos de uma forma geral, conseguem crescer ou multiplicar-se entre os 5 e os 65 graus. Isso significa o quê? Significa que, em termos de conservação, o ideal será ou conservar abaixo dos 5 graus, ou então conservá-las a quente, o que é sempre mais difícil, conseguir manter uma temperatura igual ou superior aos 65 graus. O aquecimento dos alimentos em embalagens que não são apropriadas para o micro-ondas é desaconselhável, uma vez que as substâncias tóxicas dessas embalagens migram para os géneros alimentícios devido à ação da temperatura, levando a um maior risco para a saúde. O aquecimento dos alimentos no micro-ondas, para aquecer em termos materiais, aquilo que é desejável é ou o vidro ou a cerâmica. Portanto, ou seja, são, no fundo, por excelência, os materiais que devem ser utilizados para aquecer os alimentos. Já existem, no entanto, também alguns materiais plásticos que estão apropriados ou que são apropriados para o aquecimento da comida dentro do micro-ondas. São os materiais plásticos, no fundo, têm como matéria-prima, ou a matéria-prima para o seu fabrico é muito resistente a temperaturas e, portanto, pode ser utilizado. Mas aí o consumidor, ele deve verificar se efetivamente aquele material plástico está preparado. Normalmente tem um símbolo do micro-ondas e umas ondas paralelas na base do recipiente que permite dar a indicação que efetivamente está apropriado. E aquecer, obviamente, a comida deve ser só aquecida no momento antes de ser consumida. 30 minutos no máximo antes de ser consumida, ela deve ser aquecida. Também deve evitar o reaquecimento, assim como a conservação da marmita de um dia para o outro nos frigoríficos que estão muitas vezes disponíveis nas empresas. O comum abrir e fechar deste eletrodoméstico leva a variações na temperatura da refeição. E em relação à escolha dos alimentos, ter alguma preocupação em não escolher alimentos que sejam muito duráveis e, portanto, que entrem, no fundo, que permitam o tal desenvolvimento microbiano muito acelerado. É o caso, por exemplo, dos alimentos, portanto, à base de leite ou molhos muito gordurosos, muito condimentados. Portanto, evitar alguns alimentos. A marmita deve ainda ser transportada mantendo uma temperatura fria. O transporte deve ser realizado em malas isotérmicas próprias para manter a temperatura dos alimentos estável e também no mesmo recipiente em que será aquecida a refeição, de forma a evitar nova manipulação dos alimentos que aumentaria o risco de contágio.
Ana Gomes, quais são então os alimentos a não levar numa marmita? Já ouvimos aqui falar de alguns, aqueles que são derivados do leite, mas quais são os perecíveis então? Alguns peixes que possam ser facilmente, que degradem facilmente com oscilações de temperatura. Por exemplo, sardinhas? Não, a sardinha, mas a sardinha também não é aquele... Não é muito confortável não para é lá na muito marmita, pois não. confortável. Começa logo aí o problema. Temos que escolhê-los bem. Temos, por exemplo, o atum. O atum é um ótimo alimento para incluir numa marmita, mas desde que ela não sofra grandes oscilações de temperatura. Porque o atum pode, eventualmente, levar a alguma intoxicação alimentar, se existirem. Porque, vamos lá ver, nós temos aqui uma gama de temperaturas crítica para o desenvolvimento microbiano. Entre ali os 7, 10 graus, inclusivamente, portanto, há quem coloque, digamos, o corte, a linha de corte acima dos 5 graus. Portanto, entre os 5 e os 60 graus, se os nossos alimentos estiverem mais do que 1 ou 2 horas expostas a estas temperaturas, por exemplo, se nós tivermos alimentos expostos a uma temperatura de 21 graus durante mais do que 1 ou 2 horas, o risco de ter desenvolvimento microbiano, se na manipulação, se na confecção não foram tidos todos os necessários cuidados, designadamente uma boa cozedura, digamos assim, não é? Portanto, uma carne mal passada, depois colocá-la numa marmita, depois submetê-la a oscilações de temperatura. O risco é muito grande depois de existir. Mas há marmitas que permitem levar os alimentos acondicionados de forma fria, sim, não é? Exatamente, portanto, e com termoacumuladores que nós podemos... aquele nível de temperatura exatamente, e quando não há a solução do termoacumulador em casa, se nós não o tivermos disponível, há sempre uma forma prática de ultrapassar esse problema, que é, por exemplo, colocar uma garrafa de água, tirando um bocadinho de água, colocá-la no congelador, congelar essa garrafa de água, no dia seguinte colocá-la junto dos alimentos e, inclusivamente, ela à hora do almoço está fresquinha para nós a consumirmos, não é? Portanto, e por isso é um belo truque que nós podemos utilizar. Mas há alimentos que não devemos mesmo levar. Sim, não há outros alimentos. Designadamente, há pouco a Joana estava a referir a bolonhesa. Mas, efetivamente, nestes momentos, e como nós agora também nos aproximamos mais do calor, é importante estas carnes picadas devem estar bem confeccionadas, não é? Porque os rissóis, os croquetes, esse tipo de... os empadões são alimentos que nós devemos evitar se não tivermos condições de refrigeração, se não conseguirmos garantir a refrigeração desde a casa até ao local de emprego e depois tivermos lá um frigorífico onde colocar a marmita, portanto, até à hora da refeição. E depois os molhos, efetivamente, natas, molhos à base de leite, as maioneses, os molhos, os ketchup e essas coisas do género. Nada disso, para além de não contribuir para uma alimentação saudável, não é? Portanto, isto é exatamente o oposto, é só gordura, que basicamente nós temos, e alguns açúcares em alguns destes molhos, não estamos a contribuir também para, ou estamos a aumentar o risco, digamos assim, de insegurança alimentar. Há pouco estava a dizer que devemos levar a salada com o molho à parte, não é? Sim. Porquê? Isso, essencialmente, é ter mais questões organolépticas. Primeiro, porque se levarmos o molho misturado com a salada, portanto, rapidamente a salada fica mole, fica murcha. Melada, portanto, fica melada, precisamente. Exatamente. E, portanto, é essencialmente por esse aspecto. É essencialmente por esse aspecto. Fica mais fresquinha se pusermos só na altura. Muito mais fresquinha. Mas devemos levar salada. Devemos levar salada, tanto quanto possível. Uma fonte riquíssima e então, se for variada, em termos de várias folhas, portanto, alface, agrião, portanto, várias outras, rúcula e por aí fora, não é? Portanto, misturarmos aqui, a Joana certamente terá aqui umas boas soluções para nos dar, mas devemos levar uma cenoura ralada, portanto, no meio. O tomate, efetivamente, é aquele que nós devemos evitar, ou então à parte, porque é também... porque contém. Ou então escolhemos um tomate menos maduro, digamos assim, não é? Portanto, que não liberte tanta água para a salada. Mas sem dúvida, porque é uma fonte riquíssima ali nós temos fibras, temos vitaminas, temos minerais, não é? Portanto, são 3 nutrientes que são muito importantes para uma alimentação saudável. Joana, dê-nos sugestões. Eu agora, por causa desta questão de tomate, estava-me a lembrar, em vez de levar o tomate grande cortado à fatia, optar por comprar o tomate pequenino, o tomate cereja, que não é preciso cortar e não vai inteiro e não vai ter essa questão. Eu realmente acho que a questão das saladas, especialmente agora que começa a vir o verão, é uma boa
boa alternativa, até porque depois se pode variar com a questão das folhas verdes, a alface, há variadíssimas variedades diferentes da alface, com a rúcula, os agriões, os canónigos. Mas a gente nas saladas de verão usa muito precisamente ou a maionese ou o molho de iogurte, etc. Mas pode só fazer uma vinagrete simples, por exemplo, só limão ou vinagre, azeite e um bocadinho de sal, não é preciso ter outra questão, até porque depois se tiver o tomate e se tiver, por exemplo, outros alimentos que se podem juntar, sei lá, atum de conserva ou até os restos de frango grelhado ou frango assado que se podem aproveitar para pôr nas saladas, não há necessidade muitas vezes de pôr o molho. Nós estamos habituados, mas eu acho que se calhar é uma questão de hábito, porque ficam igualmente saborosos e depois se calhar explorar outras combinações que nós não estamos. Por exemplo, a mostarda, por exemplo, um bocadinho de mostarda misturado numa vinagrete dá um sabor um bocadinho diferente, ou coentros picados, a mostarda podemos levar. Tomilho. Não será melhor. Mas se for emulsionado e depois juntar à parte, se for só uma questão, é a questão de variar, sempre à parte, a questão de variar, se calhar o sabor permite, se calhar é mais fácil levar do que um molho de natas ou de iogurte ou a maionese, que se sabe que se estraga. Eu acho que acaba por ser sempre uma variedade diferente e aí podemos então incluir as saladas e... Se organizasse uma semana de refeições, como é que começava e onde é que acabava? De segunda a sexta. Vamos lá, está os seus conhecimentos. Por exemplo, um dia podemos levar, porque não tivemos tempo ao domingo, a sopa com maçãs, como foi referenciado há bocado, e obviamente sempre a fruta. No dia a seguir podíamos levar uma... Santos podemos levar uma vez por semana, não convém levar a semana toda a Santos, ou pode ser também? Pode. Pode? Ao almoço, depende da quantidade de pão que... Claro, um pão de sementes, com pão, mistura... Podemos levar Santos de segunda a sexta? É o que nós pomos no pão. Não é o pão. Portanto, podemos comer Santos de segunda a sexta-feira. E mais? Sei lá, portanto, no dia uma Santos a seguir, na segunda-feira, não era? E com sopa. No dia a seguir podemos levar uma salada, por exemplo, com massa, ou até uma salada russa com vários legumes. Sem se maionese. não juntarmos a maionese, obviamente, mas também não é preciso juntar. Eu acho que é uma questão de hábito. As pessoas estão tão habituadas a juntar a maionese. Eu, por acaso, gosto, mas também evitar nessas questões é mesmo evitar. O que é que punha em vez da maionese na salada russa? Mas uma vinagreta fica bem na mesma. Eu acho que as pessoas é que não vão sempre àquela questão da maionese e não exploram. E o mal, às vezes, da alimentação e não se variar a alimentação é não se explorar outras coisas. Eu posso não gostar de brócolos, mas há várias formas de os cozinhar e de os tornar saborosos, não é? Exatamente. E depois há as couves de Bruxelas. Se não gosto de couves de Bruxelas, tenho a courgette que também se pode saltear e não serve só para a sopa. E por acaso, voltando à questão da sopa, eu não ponho batata na minha sopa desde também há muitos anos. Acho que é... O que é que põe em vez da batata, Joana? Ponho courgette, porque eu acho que... Ou couve-flor, que dá exatamente aquela textura... Sim, os outros legumes todos. Mas a nível da textura, que às vezes as pessoas dizem é que falta-lhe aquela textura da batata e aquela consistência da batata, a couve-flor e a courgette fazem muitas vezes essa... E o chuchu. Sim, o chuchu. Aí já uso menos. Não vamos desviar-nos do nosso menu. Já temos uma Santos na segunda-feira. Uma salada temos uma salada russa, por exemplo. À terça. No dia a seguir podemos levar... Bem, isto agora assim um bocado. Podemos levar uma salada então de folhas verdes com frango, por exemplo, com peito de frango ou com algum resto de frango assado que se desfiou. No dia a seguir podemos levar um arroz branco com, por exemplo, com bife ou até com peixe. Não temos falado, mas se calhar há algumas... se fizermos, por exemplo, um caril de peixe, que até é uma comida que tem um molho que é fácil de aquecer no dia a seguir, porque não fica seco nem nada, é uma coisa que podemos levar, fizemos no dia anterior. O caril de peixe não se deteriora, não se estraga? Bem, desse ponto de vista, não sei, mas se as pessoas... Tem especiarias. Eu sou mais mas até pode ser feito, as pessoas não precisa de ser assim tão calórico desse ponto de vista, podemos aldrabar um bocadinho, não juntar, por exemplo, leite de coco, juntar só o pó de caril para lhe dar um sabor um bocadinho diferente. É aquela questão de não ter medo de arriscar e de experimentar sabores diferentes para não comermos sempre a mesma coisa. E no dia a seguir podemos eventualmente levar um bife de vaca com um bocadinho de arroz ou de massa, mais a salada, mais a sopa, mais a fruta. É relativamente fácil e há coisas que podemos fazer ali na hora, porque não custa até uma omelete, por exemplo, ou coisas, ovos bem cozinhados, não é? Porque também creio que os ovos mal cozinhados terão esse Os ovos têm problema ou podemos levá-los? Depende do modo de confecção. Se for o ovo misturado no molho, num creme, é um risco. Não. Se for um ovo bem cozido, sim.
Aguenta-se bem o ovo aguenta-se melhor. Mas até dentro desta, nós temos estado aqui a falar das carnes, esquecemos às vezes das leguminosas. E isso pode ser também uma fonte muito interessante para colocar o grão, o feijão, as lentilhas, as favas, porque são uma fonte de proteína muito interessante, até do ponto de vista portanto, ainda que não seja de elevado valor biológico, pode substituir a carne, conjugada com cereal, com arroz. O tal célebre feijão com arroz no Brasil é uma alimentação equilibrada. Nós às vezes não temos noção disso e, portanto, não temos carne em casa, conseguimos fazer uma boa alimentação com uma leguminosa, com um cereal. O feijão com o arroz, estava a dizer, no Brasil é equilibrado, mas eles misturam o feijão, o arroz e a carne. A carne, exatamente. Mas quase que já não é necessário. Se temos ali a leguminosa e se temos o cereal, nós já temos a nossa fonte de proteína para aquela refeição. A senhora estava a dizer que é mais hipocalórica, é isso? Que na forma como faz as refeições, é isso? Sim. Ou como acha que devem ser feitas? Como acho e como faço. Mas isso tem a ver também com um defeito profissional, não é? Porque eu, como endocrinologista, trato muito a obesidade. E, portanto, é diferente de estar a olhar para as... duas vezes. Exatamente. É diferente de estar a pensar... Eu comecei a ouvir a Joana a falar assim das natas e eu fico logo com quase urticária. Não consegue vê-las, não é? Consigo vê-las de longe. Porque a maior parte dos meus doentes, de facto, eu acho que, do ponto de vista da obesidade, claro, uma das formas que eu tenho de trabalhar isso é exatamente com as marmitas. Porque assim consigo que eles levem uma quantidade de comida menor e melhor confeccionada. E aí, lá está, eu aposto muito nos cozidos e nos grelhados, ou nos estofados ou guisados, mas tudo em cru, nada de refogados, nada de estrugidos, porque torna os alimentos muito mais calóricos e, portanto, e aí é a forma que nós temos ou que eu tenho de os defender, de algo mais calórico e de eles conseguirem controlar a alimentação que vão fazer. Por isso é que eu disse, será uma coisa são as marmitas do ponto de vista de economia e que nos permitem ter uma alimentação saudável e que sem dúvida que sim, mas... Há que atender bem às pessoas que têm problemas de saúde, que precisam de tratá-lo também através da forma como se alimentam. E eu consigo controlar o peso através de marmitas, porque lá está, à noite chegam a casa, jantam e conseguem ter um controlo sobre a confecção dos alimentos, mas ao almoço, não. Ao almoço estavam habituados a ir a restaurantes e a comer a sopa que estava lá do prato do dia. Consegue convencê-los a mudarem esse hábito? Consigo, porque eu sou um bocadinho persuasiva, também é verdade. Mas também quando as pessoas já vão à consulta com o objetivo de perder peso, já estão bastante motivadas. Seria diferente se eu tentasse. Eu não vou tentar motivar alguém que esteja a passar na rua, porque aí se calhar não vou conseguir. Mas quando me chegam ao consultório e porque querem perder peso, já têm uma motivação diferente. E, portanto, aí eu mostrando que, comendo em restaurantes, que será muito mais difícil perderem peso, facilmente consigo que, a não ser que nas condições de trabalho não tenham mesmo possibilidade nenhuma ou de ter um frigorífico, ou um micro-ondas, porque senão consigo. Senão é complicado manter as refeições, não é? Não havendo onde as aquecer, por um lado. Agora com o calor, cada vez mais se começam a substituir as entradas de sopa, apesar de eu ser completamente apologista das sopas de almoço e jantar, mas muitas das vezes as pessoas já não querem comer a sopa porque acham que é demasiado quente. Então acabamos por substituir um bocadinho por saladas como entrada, independentemente de ser um complemento da alimentação. Aí não necessitamos tanto do micro-ondas, se bem que se depois o prato seguinte, se não for, por exemplo, sandes, e se for um bocadinho de arroz com um bife grelhado, acaba por ser necessário da mesma o Se bem que nem sempre as pessoas têm condições no trabalho para poder alimentarem-se assim, não é?
Mas eu acho que cada vez mais tem, eu penso que cada vez mais tem, porque eu acho que este é um conceito que está a evoluir e que nos está a acompanhar, e está a acompanhar não só as pessoas a nível particular, mas as empresas também, porque cada vez mais eu questiono as pessoas se têm condições a nível de trabalho para condicionarem os alimentos, porque de facto ao final de 1 hora no máximo, se não colocarem as plaquinhas acumuladoras de frio, as plaquinhas térmicas, dentro das bolsas térmicas, há uma necessidade obrigatória de passarem os alimentos para o frigorífico. Claro. Cada vez mais as pessoas têm frigoríficos, mais difícil de têm controlar, não é? micro-ondas. Nas marmitas a temperatura dos alimentos, não é? Do que dentro do frigorífico. É sempre aí Sim, mas risco maior. mas se em casa, se fizermos a marmita, colocarmos uma plaquinha acumuladora de frio e se chegarmos ao trabalho e no espaço de 1 hora colocarmos os alimentos no frigorífico... No frigorífico não tem problema é nenhum. tranquilo, não tem desde que tenhamos os cuidados que a Ana disse de facto escolhermos, não escolhermos aqueles molhos, não escolhermos os fritos, não só porque do ponto de vista alimentar, do cuidado alimentar, mas também um frito reaquecido também não fica bom, portanto também é um dos alimentos que devemos evitar, são realmente os fritos, os molhos e os leites, tudo, não só... E os guisados também, segundo... Os guisados não são o que se estraga mais, não é, Ana? Não acho. Mais só pela questão calórica. Exato, mas aí tem a ver com o guisado se for feito com estrugido, não é? Sim, exatamente. Porque isso tem a ver com a forma como nós confeccionamos os alimentos, porque o guisado pode ser o guisado que nós chamamos em cru, ou seja, feito só com água, com vinho, com o alho e a cebola e tudo isso, mas não ser necessariamente feito com azeite e ser feito estrugido. Pois, é isso. Isso é que é o estrugido e isso é que, no fundo, vai pior a nível de vai adicionar uma grande quantidade calórica aos alimentos. Se fizermos tudo em cru, não temos propriamente esse hábito em Portugal, mas é uma forma de tornarmos os alimentos muito menos calóricos. Já vamos regressar para saber como é que temos que fazer no supermercado também, não é? Para sermos mais poupados, Joana. Vamos saber agora que impacto sobre a indústria alimentar teve esta mudança de comportamentos dos portugueses. Nos últimos anos, o consumidor urbano foi mudando alguns dos seus hábitos de consumo. Dentro da indústria alimentar, houve um aumento da oferta de refeições pré-preparadas nos supermercados, de acordo com o diretor-geral da Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares, Pedro Queiroz. As refeições de marmita fundamentalmente estão a surgir neste contexto económico e numa altura em que o consumidor teve um desvio, digamos assim, do seu consumo da restauração para os produtos que leva de casa. Portanto, nesse aspecto, eu julgo que temos 2 vertentes fundamentais. Aquilo que o consumidor pode preparar em casa e, portanto, muitas vezes os produtos da indústria alimentar que compra são produtos já devidamente adequados para fazer esse tipo de refeições. A outra gama são, efetivamente, as refeições já feitas, que podem surgir no formato de conserva, formato de congelação, formato de uma refeição preparada para ir ao micro-ondas, etc. Não é? Portanto, nesse aspecto, eu diria que há uma diversidade bastante grande de produtos que a indústria alimentar ao longo destes anos foi efetivamente desenvolvendo e que pode servir às necessidades dos diferentes consumidores. A conservação, aquecimento e transporte deste tipo de refeições depende das indicações que o fabricante especifica no rótulo de cada produto. Por norma, os alimentos pré-preparados têm como vantagens a rápida confecção e o facto de estarem preparados para serem aquecidos no micro-ondas, sendo as embalagens próprias para o efeito. A adesão a este tipo de refeições é óbvio, não é? É pela situação económica, é acima de tudo pela enormíssima carga fiscal que foi colocada sobre os portugueses e, portanto, a esse nível as pessoas tiveram que readaptar a sua forma de consumo e, portanto, essa readaptação é feita pelo levar determinados produtos alimentares de casa para o local de trabalho. E, portanto, nessa matéria, as refeições já preparadas, obviamente que facilitam muito a vida, porque a par disto as pessoas, efetivamente, têm pouco tempo, não têm tempo para estar em casa e para cozinhar, e, portanto, as refeições pré-preparadas trazem, no fundo, uma comodidade maior para o consumidor e, efetivamente, são refeições que se tenta conciliar os padrões de qualidade com o preço e, portanto, fornecer ao consumidor refeições que tenham a devida qualidade, portanto, quer sensorial, quer nutricional, mas que, ao mesmo tempo, sejam acessíveis para um consumidor em cada vez mais dificuldades do ponto de vista económico.
Segundo um estudo disponibilizado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, os congelados ou refeições pré-preparadas correspondem a 3,1% do valor total das despesas para casa das famílias em 2011 e 2012. Claro que o consumidor, a partir do momento que não tem muito tempo para cozinhar e a partir do momento que precisa de levar a sua refeição, terá uma tendência a procurar cada vez mais este tipo de alimentos, mas eu julgo que a procura não se foca apenas neste tipo de alimentos. A procura também se foca muito nos alimentos básicos, que depois são confeccionados em casa, e normalmente quando se prepara o jantar, prepara-se um pouco mais e depois leva-se para o local de trabalho. As vendas da indústria agroalimentar têm vindo a descer. No entanto, esta é ainda a maior indústria portuguesa, representando 20% do total da indústria transformadora. Joana, vamos ao supermercado consigo. Sim. Vamos fazer compras para a nossa marmita. Em primeiro o que nos vai lugar, levar a comprar? Olha, em primeiro lugar, fazer uma lista de compras, na perspectiva também do menu semanal das receitas, pode ser uma boa estratégia para poupar, até porque estou a falar de supermercado, mas pode ser ir ao mercado ou um supermercado mais pequeno lá da zona. Às vezes temos a tendência a falar dos grandes hipermercados, mas podemos fazer compras também nos mercados e aos produtores locais, também comprar produtos da época é uma boa aposta. Depois, muito importante que costumamos dizer, não ir às compras com fome, porque normalmente acabamos por comprar mais produtos e É psicológico? Acho que sim. Mas se pensarmos, se calhar, cada um de nós, na nossa experiência, existe essa tendência, muitas vezes até para comprarmos as batatas fritas ou alguma coisa que rapidamente possamos comer na hora e, portanto, evitar lanchar primeiro e depois ir às compras. Levar uma lista, como a Joana faz, não? Sim, claro que a questão de levar a lista é um pouco para primeiro termos as coisas planeadas e, portanto, comprarmos aquilo que precisamos. Não comprarmos a mais, não é? Não quer dizer que, ao irmos às compras, não possamos encontrar uma promoção que seja útil para nós e não possamos haver ali passarmos ali um pouco a nossa lista, não a cumprirmos, mas o ideal será cumprir. Muitas vezes a questão das promoções, nós acabamos por comprar por impulso, muitas vezes não precisamos e até está próximo do prazo de validade e, portanto, podemos depois até nem sequer acabar por consumir aqueles produtos e estamos a dar origem até a um desperdício alimentar. E, portanto, todas essas questões são muito importantes a ter em conta. Por outro lado, a própria disposição dos espaços comerciais pode ser tida em conta aqui. Então? Por exemplo, se pensarmos num hipermercado, todo o espaço está pensado ao pormenor para nos aliciar, para levar algumas compras por impulso. Eu posso dar alguns exemplos. A questão da disposição dos produtos nas prateleiras. Aqueles que estiverem ao nível dos olhos são aqueles que normalmente querem que a gente leve que nós levamos para casa. Muitas vezes na parte das caixas para pagamento é onde estão os repousados, as chipas, os doces, que é aquela compra de última hora. Que as crianças nós começam a pedir quando estamos na hora de despachar as compras e queremos despachar-los e até somos capazes de levar, não é? Exatamente, porque estamos ali alguns minutos à espera enquanto a outra pessoa não passa e, portanto, também somos aí levados a comprar e, portanto, todas estas situações podem depois ter implicações no gasto que... Não é um guia contra armadilhas de supermercado. Não, ainda não fizeram. Já há alguma informação e eu, pronto, mais uma vez, no nosso site, quem tiver alguma curiosidade... Pode encontrar estas informações todas. Coisas, onde é que seja só lá, mas provavelmente na internet há muita informação também sobre esta matéria, mas é um facto que se estivermos mais atentos, mais facilmente depois contornamos estas situações e cumprimos mais facilmente a nossa lista de compras, não é? Sem excessos. Isto que a Joana trouxe é um livrinho que já foi publicado há algum tempo, não é? Que tem a ver com formas de comer bem.
Sim, dá algumas Sem ideias. gastar muito dinheiro, não é? Sim. Isto foi uma campanha da Fundação Carlos de Gulbenkian, com o apoio da DECO e também da Associação Portuguesa de Nutricionistas, e, portanto, consistiu muito nesta ideia de comer bem é mais barato, muitas vezes até se calhar mais barato do que comer produtos que não têm qualidade em termos nutricional. E foi produzido, portanto, houve uma campanha com algumas demonstrações e, portanto, depois são ficamos receitas, com não este é? produto, que basicamente são receitas em que se tenta demonstrar que é possível. Não tem só receitas, tem alguns conselhos também, não é? Como escolher peixe fresco, etc. Sim, mas basicamente estamos focados aqui nas receitas. Podemos ver aqui quase uma receita por dia da semana, com a sopa e prato... Portanto, há aqui algumas receitas que podem ser adaptadas às nossas marmitas. Exatamente, É isso? E aqui a ideia principal era ser refeições a €1 por pessoa, e que sejam de facto, que tenham qualidade nutricional. E mais importante também transmitir a ideia de que isto é possível, porque há muito esta tendência também de não é possível, então quando temos menos rendimento acabamos por... há um mito, eu acho que podemos dizer assim, que há um mito de que menos rendimento tem que significar... Comer pior. Exatamente. Com menos qualidade. Ou fazer refeições menos equilibradas. Claro que também podemos comer caro e mal. Isso também é uma verdade, é bem que seja dito. Mas, portanto, desmistificar um pouco isto e, para quem quiser, se procurar na internet e até na página da Associação Portuguesa, também da DECO, mas da Associação Portuguesa de Nutricionistas também está lá presente, dá para descarregar e fica no seu computador e, portanto, depois os consumidores podem tirar dali, as famílias, algumas ideias para as emendas do dia-a-dia. Estávamos a ver aqui, Ana, na reportagem, nesta última reportagem, a forma como a indústria alimentar está também a adaptar-se a esta nova forma dos portugueses fazerem a primeira refeição do dia, não, o almoço, nos empregos, muito à base de comida que levam, e então percebemos que eles estão a adaptar-se também com refeições pré-cozinhadas e pré-embaladas, prontas, para levar, já que não vamos ao restaurante, levamos do supermercado e no dia a seguir levamos para o trabalho. Vale a pena apostar nestas refeições? É uma boa opção? Ora bem, é uma boa... É para dizer a verdade. É ou não, Francisco? Digo sempre a verdade. Digo sempre, ou pelo menos tento fazê-lo conscientemente. É uma boa opção para quem não tem possibilidade de preparar no dia anterior a sua refeição. Ou para quem não teve possibilidade de organizar a marmita. É uma alternativa. Não diria que deve substituir o restaurante, por um lado, ou a refeição de marmita? Não deve substituir a refeição de marmita feita em casa. Nós em casa conseguimos controlar várias coisas. Conseguimos controlar a qualidade da matéria-prima. E aí é muito importante, nós também temos consciência que se quisermos ter uma marmita saudável e segura, a qualidade dos alimentos são muito importantes. E devemos, efetivamente, escolher e conseguimos encontrar, se formos, como a Joana dizia, e bem, os alimentos da época, normalmente esses estão em abundância e são relativamente económicos. Portanto, devemos escolher alimentos de boa qualidade. Depois conseguimos controlar a quantidade de sal que vamos adicionar. Conseguimos, ou então até substituir o sal por ervas aromáticas. Conseguimos controlar a quantidade de gordura. Conseguimos controlar vários fatores, conseguimos fazer o modo de confecção como nós queremos, de modo a minimizar a quantidade, o valor calórico daquela refeição e introduzindo de modo a que ela seja densamente nutricional, tenha lá muitos nutrientes e poucas calorias, porque é isso que nós queremos promover. E isso nós conseguimos fazê-lo à nossa maneira, portanto, de acordo com as nossas preferências alimentares e também de acordo com as nossas necessidades. Em termos de, por exemplo, uma restrição alimentar. Eu sou intolerante à lactose ou eu sou intolerante ao glúten.
eu muitas das vezes nestas refeições pré-cozinhadas eu não vou conseguir, não as posso escolher, tampouco posso ir a um restaurante, porque, a não ser que o restaurante, portanto, já tenha refeições dirigidas nesse contexto, então tem que estar sempre muito preocupado e a qualidade de vida desse indivíduo está limitada. A marmita soluciona essas, digamos, portanto, esses problemas. Marmita de preferência com refeições feitas em casa e, excepcionalmente, de vez em quando, num dia mais difícil, não quer dizer com isso pré-cozinhada. Exatamente. Porque deve ser a exceção. Acabam por ser mais economicamente menos viáveis, digamos assim, porque a solução de cozinharmos em casa... Sim, nunca será tão barata como cozinhar em casa. E depois há sempre aqui um problema de sustentabilidade que efetivamente que são as embalagens. Exatamente. Ainda que, e devemos dizê-lo, as indústrias alimentares neste momento estão muito, digamos, estão muito despertas para essa situação, têm uma responsabilidade social, portanto, muito fincada neste momento, não só numa alimentação mais saudável, e nós notamos, e nas grandes indústrias que estão no nosso e que operam no nosso mercado, nós conseguimos ver alterações que eles têm feito nas suas formulações, diminuir o teor de sal, diminuir o teor de gordura saturada particularmente, diminuir o teor de açúcares simples, substituindo-os por açúcares complexos, portanto, dentro daquela linha dos picos da glicose. Portanto, a indústria está alerta para este facto, está alerta para esta necessidade. Tem melhorado a sua qualidade, e tem melhorado a qualidade. De qualquer maneira, em casa é melhor. Nós continuamos a fazer isso. E depois eu acho que eu só queria acrescentar uma questão relativamente à marmita, que eu acho que ainda não foi falado aqui. Agora, já desviando um bocadinho até do conceito da alimentação, é que a marmita permite-nos gerir muito mais facilmente o nosso tempo, mesmo na hora do almoço. E, portanto, nós podemos fazer a refeição da marmita, não temos que estar sujeitos às filas, à espera de servir a refeição, portanto, fazemos a nossa fazer uma refeição mais tranquila, é isso? E ainda podemos Sim, mas gerir... já tivemos o trabalho em casa, não se esqueça disso. Muito bem, sim, mas naquela hora do almoço ainda conseguimos ir dar, se calhar, uma volta, conseguimos, e isso estamos a contribuir pode ser mais uma hora o estilo de vida refeição mais agradável. Exatamente, até, não é? Mãe de família pode inclusivamente aproveitar a hora do almoço para fazer umas compras, para o jantar, portanto há sempre coisas, acho que há sempre vantagens. Temos de aproveitar esse tempo de outra maneira, não é? Precisamente. Joana, a Ana estava aqui a falar dos alimentos de época, de cada época, isso é muito importante, nem sempre os aproveitamos da melhor maneira, não é? Às vezes nem sabemos quais são os alimentos da época. Também é verdade que agora com as estufas há alimentos que nós temos todo o ano, o que nos engana um bocadinho, e antes não tínhamos só num período do ano. Mas costuma trabalhar assim com os alimentos também, usando os alimentos que são os alimentos da época, vai variando assim as refeições? Eu tenho muito esse cuidado, por dois motivos. Por um motivo... Os meus avós, por exemplo, ainda têm pequenas hortas, o que significa que eu recebo imensas coisas e, portanto, estou muito sujeita àquilo que eu recebo ser efetivamente aquilo que há na época. Aquilo que se produz na altura, não é? E depois, porque além de fazer a maior parte das compras no supermercado, como se calhar a maioria das pessoas, gosto também muito de ir ao mercado e gosto de ir ao mercado biológico ou ao outro mercado, e aí também, mais uma vez, há sempre aquele cuidado maior com os produtos, principalmente se for um mercado biológico, os produtos são sempre da época. E isso tem a ver com aquela questão desses produtos da época serem mais baratos. E se nós formos comprando por época os produtos que estão naquela altura, também estamos a diversificar a alimentação, porque não vamos comer morangos, por exemplo, de janeiro a dezembro. Vamos comer morangos agora. E quando acabarem os morangos, vamos começar a comer, por exemplo, pêssegos. E depois começam a vir os citrinos e o melão. E isso também nos permite a diversificação. Quando vamos ao supermercado, se calhar há a maior parte das coisas todo o ano. Mas se tivermos esse cuidado, claro que vamos então diversificar, e também nos permite poupar, aqui entrando também noutra questão. Quem tenha hortas ou tenha acesso a pessoas que têm e receba ainda alguns desses alimentos, pode aproveitar para os acondicionar, para os congelar e poder ao longo do ano ir aproveitá-los. Eu estava há bocadinho, estávamos ali a falar, eu estava a dizer que os meus avós tiveram uma abundância tão grande de courgette o ano passado, que eu ainda ando a fazer sopa com courgette que tinha congelada. Congelou-as? Exatamente, preparei-as, cortei-as aos bocadinhos, pô-las em saquinhos individuais e à medida que vou fazendo sopa vou utilizando. Isto também é uma maneira de pouparmos, aproveitando tudo aquilo, os recursos que temos, não é? E também diversificar um bocadinho a alimentação. Também ensino isso em qualquer um dos livros. O que é que escreveu aí em cada um desses livros? Este foi o primeiro. Chamado Feito em Casa. Este é um bocadinho também um livro de história, conta como é que é cozinhar e ter esta paixão pela culinária, além de ter uma receita quase todos os dias. É que funciona quase como um diário. Foi apanhada por essa paixão?
por uma mãe e por uma avó que gostam muito de cozinhar e que, quando se vive quase entre tachos e tabuleiros, não é? Uma pessoa apanha também o bicho. E quando se tem uma mãe que cozinha muito bem e que se está habituada a ouvir a mãe a receber sempre tantos elogios quando se faziam jantares lá em casa, uma pessoa cresce com aquela ideia de eu quando crescer também quero ser assim. E eu acho que parte tudo dessa ideia. Depois ali o outro livro, Cozinhar, Celebrar e Partilhar, é mais sobre esta partilha, porque ainda mais nós portugueses temos muito esta ideia de que tudo aquilo que se passa à volta da mesa é sempre uma celebração e uma partilha. E fazemos tudo muito à volta da mesa, quer dizer, um amigo que não vimos há muito tempo, dizemos quando é que combinamos um almoço ou um jantar, ou vamos lanchar, se há uma festa de aniversário, há comida, se há uma festa de família, há comida. Portanto, estamos muito enraizados com esta tradição à volta da mesa e podemos transformar todos os momentos numa partilha e numa celebração. Tanto pode ser a partilhar a marmita com os colegas no trabalho, como pode ser a partilhar o jantar à noite em casa com a família. Este último livro é um bocadinho diferente. Chama-se O que Faço Hoje para Jantar. E tem mais, são diversas são as suas dicas. Listas. Exatamente, tem muito a ver com são as suas listas listas ao longo dos meses que foi Neste juntando. livro há 52 emendas semanais. Pode ajudar muita gente. Uma para cada dia da semana. Portanto, quem não quiser ter trabalho a pensar pode vir aqui. Há aqui uma receita para cada dia ao longo de um ano. Todas as receitas depois estão no livro. É um bocadinho com a base, não são receitas muito caras, são ingredientes que são acessíveis de uma maneira geral a toda a gente e são transversais a todas as pessoas, com ideias diversas, desde o que é que podemos cozinhar com o que temos na despensa, ou o que é que podemos cozinhar com aquelas coisas que todas as pessoas compram e que é igual, como aproveitar as sobras, como cozinhar ao fim de semana, as refeições que se podem congelar, e pega um bocadinho nessa ideia. Sara, por oposição, eu estava a pensar nisso aqui enquanto estava a ouvir também a Joana. Nós comemos demasiado fast food? É verdade ou não? Ou não tanto assim? Eu penso que comemos muito mais do que era suposto. Se comemos demasiado em relação aos outros países, se calhar não tanto como por exemplo, os Estados Unidos. Pois, não estava a pensar nessa comparação, estava mesmo em relação àquilo que é em relação o nosso equilíbrio em termos depois sim, acabamos físicos, não é? Sim, acabamos por comer, porque lá está, porque também há uma questão de facilidade, porque as pessoas vão ou a um shopping ou num fim de semana e facilmente é mais fácil comer uma pizza ou um hambúrguer ou assim, porque é mais às rápido. Vezes também não há muitas alternativas. Agora começa a haver já, não é? Casas com saladas e com outro tipo de refeições mais saudáveis. Eu acho que é mesmo uma questão de hábitos. Mesmo, por exemplo, num shopping há várias casas com saladas e sopas. E tem a ver com os paladares também, não é? Não tem muito a ver com como educamos o paladar. Eu acho que tem a ver com como educamos os paladares, os nossos filhos. Acho que tem a ver com tudo isso, porque mesmo as crianças nas escolas, tudo depende de como eles também são educados, não é? Porque os meus filhos, por exemplo, sabem que têm que levar leite e um pão com fiambre e que não podem levar bolicaus e leites com chocolate. E já me dizem assim, mamãe, porque eu não quero ficar gordo e diabético quando for grande. Mas isso tem a ver com a forma, talvez, o meu defeito profissional, que os eduquei assim. Foi assim que lhes explicou porque é que eles não deviam Foi assim que eu lhes expliquei. Foi assim, vocês não podem porque os pais são gordos e vocês... E eu acho que tudo isso tem a ver muito com a forma como nós fomos e somos educados e vamos educando também os nossos filhos e toda a nossa população. Acho que tem que ser reeducada. Tem havido avanços aí nessa matéria ou não? Ainda não? Eu quero crer que sim. Quero crer que sim. Eu acho que não tanto como aquilo que nós gostaríamos, mas quero crer que sim. Está a falar em relação à população mais juvenil ou estou a falar em relação a uma população geral. Adultos, população geral, sim. Mas principalmente em relação aos jovens, mesmo a nível das escolas, os próprios lanches já têm uma menor quantidade mesmo nos leites, já têm uma menor quantidade de chocolate, portanto já há uma maior sensibilização para... Mas ainda há caminho para fazer aí? Muito. Muito? Muito. Mesmo em relação às refeições que são feitas nas escolas? Mesmo em relação às refeições houve algum esforço aí, não houve? Nomeadamente em relação aos menus que são feitos agora e que são mais equilibrados? Sem dúvida, são muito mais equilibrados, as refeições muito mais equilibradas, mas
Claro que nós, principalmente quando trabalhamos nessa área, o nosso objetivo é sempre mais e querermos sempre mais e melhor, não é? Mas eu penso que ainda já se foi feita alguma coisa, já se foi feito bastante coisa, mas eu penso que ainda há lugar para mais, nomeadamente a nível de sensibilização, a nível da população. As crianças ainda acham que é muito simpático ir ao fast food e fazer lá as festas e acho que não há... E às vezes por uma questão mesmo de facilidade, os pais, pronto, é mais rápido. Mas essa questão do tempo é custa mais um bocadinho aqui, explicar e dizer, bem, isto não é o melhor para a saúde, isto pode ser... Claro que o fundamentalismo também não poderá ser propriamente a solução, não quero dizer que seja uma vez por festa, mas ainda há muito o hábito de semanalmente, ao fim de semana, o fast food e acho que isso deveria ser combatido. Posso só dizer uma coisa em relação a esta questão do fast food? É que muitas vezes é um prémio para os meninos que se portam bem ir ao restaurante de fast food e ninguém acha que é um prémio comer a sopa à noite, por exemplo, não é? Exatamente. E isso também, se calhar, queria, se eu me portar bem, eu posso ir comer ao fast food, não deve ser assim tão mal quanto isso, não é? Eu acho que depois também tem a ver também com esta ideia que se calhar involuntariamente, não estou a dizer que é, mas que involuntariamente se passa. Invertemos aqui, não é? Os princípios. Joana, queria acrescentar alguma coisa? É esta matéria? Não. Então vamos avançar. Através do cinema, chamar a atenção para uma doença que tem um impacto muito grande na qualidade de vida de pessoas, a esclerose múltipla. Vamos conhecer o concurso Prémio em... Olá, Tânia, bem-vinda. Tânia Poiares é terapeuta ocupacional da Associação Nacional de Esclerose Múltipla. Que prémio é este? Este é um concurso que se chama então o Prémio EM Curtas, que é esclerose múltipla, é o assunto em que é abordado. Em curtas aqui tem um duplo sentido, não é? Exatamente. Prémio esclerose múltipla. Ou pode ser interpretado em curtas. Em curtas. Em que o tema a ser abordado então é a patologia esclerose múltipla. E está a ser direcionado para todos os estudantes de cinema, audiovisual e cursos similares. E vocês foram mesmo junto das escolas levar este desafio, foi? Este prémio foi então pensado e elaborado pelo Laboratório Novartis, em colaboração com o Instituto do Cinema e Audiovisual, exatamente, em que tinha a função em sensibilizar a comunidade para esta temática. Através da arte, neste Através caso, também da arte, e estimulando os estudantes desta área. Aí, assim, tivemos alguma colaboração também de algumas escolas desta área, incentivando então os seus estudantes para participarem neste tipo de concurso. Portanto, o objetivo é sensibilizar para a doença, sensibilizar a população para a doença e para os problemas graves que esta doença acarreta, não é? Para quem sofre dela, através do cinema, neste caso. E este concurso vai até quando? Este concurso, as inscrições podem ser feitas até dia 30 de abril, podem ser entregues nas instituições do ICA, que é o tal Instituto do Cinema e Audiovisual, até às 6 horas, às 18 horas da tarde, não é? Com o DVD identificado com o prémio EM Curtas, ou em curtas. A temática tem que ser a esclerose múltipla, não é? Exatamente. Mas depois é permitido a cada um variar um pouco à volta do tema, ou não? Vai ser valorizado os testemunhos reais, e aí é que entram as associações, como a associação em que eu trabalho, para permitir então a ponte e o acesso a este tipo de população. O objetivo aqui então é relatar e dar a conhecer a toda a população em geral o impacto que esta patologia pode ter na qualidade de vida destes portadores e familiares. Quem quiser saber mais sobre este concurso pode fazê-lo como? Pode aceder então ao site do ICA, que é o www.ica-ic.pt,
ip.pt. Eu acho que ele vai aparecer no rodapé. Espero que sim. Toda a informação, encontra-se lá também o formulário de candidatura e toda esta informação que eu estou a falar encontra-se. E depois quando é que site. vamos saber quem são os premiados deste concurso? Chegamos à parte boa, não é? Os prémios vão ser atribuídos a 3 curtas-metragens destacadas. O primeiro prémio vai ter o valor de 2.000 euros, o segundo de 1.000 euros e o terceiro de 500 euros. Estas curtas-metragens vão ser, e os vencedores vão ser destacados no evento que é no dia 29 de maio, que celebra então o Dia Mundial de Esclerose Múltipla, em que vão ser então atribuídos... Até mesmo no dia em que se vai falar muito, não é, da doença. E há um júri para este... Sim, é constituído... Para este concurso? É constituído por 6 elementos. O primeiro é a presidente do júri, que é a senhora Mariana Pimentel, representante do ICA. Depois temos o realizador português, que é o Gonçalo Teles. Temos ainda um representante de cada associação, a associação que é a ANEM, a TEM e a SPEM, e um representante da Novartis. E, portanto, quem quiser ainda está a tempo de concorrer, não ainda está? está a tempo, é até dia 30 de abril, até às 6 da tarde. A Tânia é terapeuta ocupacional, trabalha precisamente com estes doentes, pessoas com esclerose múltipla. Que doença é esta? Esta é uma doença inflamatória crónica do sistema nervoso central, em que afeta a bainha de mielina, em que funciona como um isolador, em que faz com que seja passada a informação do cérebro até às estruturas do corpo. O que é que acontece? Sem esta bainha de mielina, que o nosso organismo, nosso próprio sistema imunitário vai atacar, sem esta bainha, deixa de haver este isolamento, então a informação não é passada da mesma forma. Daí acontece que pode surgir vários problemas perante a área que é afetada no cérebro. Daí os problemas mais comuns são a fadiga, níveis acentuados de fadiga, problemas urinários, problemas de articulações, de coordenação motora e por aí fora. Dependendo então da área que é afetada. E isto tem idades em que ela aparece mais ou pode aparecer em qualquer idade? Ela normalmente é manifestada entre os 20 e os 40 anos. E as pessoas vão se degradando ou não a esse nível? Ou é possível manter as pessoas dentro de um parâmetro neste momento, de alguma qualidade de vida? É uma doença que não tem cura, não é crónica, mas através também temos vários tipos de esclerose múltipla e cada uma tem as suas características. Sim. Mas com o tratamento farmacológico, que cada um específico tem um tratamento farmacológico, e o não farmacológico, que aí passa então a terapia ocupacional, fisioterapia, entre outras terapias auxiliares, como a acupuntura, que podem então recorrer. Daí, e melhorar a qualidade de vida das exatamente, pessoas. Sendo ainda possível participarem e serem ativos na comunidade. Não sei se a Tânia sabe de cor, vou-lhe fazer uma pergunta, mas se não souber não há problema. Temos muitas pessoas afetadas por esta doença em Portugal? Em Portugal temos cerca de 5.000. Em termos mundial temos 2,5 milhões. Em que o principal desta patologia não se sabe muito bem o que é que se pode esperar, porque consoante várias condicionantes, principalmente nesta fase em jovens adultos, em que têm uma vida ativa principalmente laboral, este tipo de limitações, como a fadiga ou capacidades motoras e por aí fora, podem interferir então na sua atividade como pertencente da comunidade, não é? Então daí a ser importante a intervenção do farmacológico. Estamos menos no final, mas não vou deixá-la ir sem me dizer o que é que faz em concreto o terapeuta ocupacional com estas pessoas. O terapeuta ocupacional pode desde orientar sessões de grupo ou individuais, em que trabalhamos também as capacidades cognitivas, mas também a parte física, sempre com o objetivo de torná-los mais independentes possíveis através de atividades que eles gostem e que sejam significativos para eles. Tânia, muito obrigada por ter vindo à Sociedade Civil apresentar este concurso, Prémio em Curtas, ou Prémio Esclerose Múltipla Curtas, e vamos ter os resultados no final de maio, não é? Os premiados no final de maio. Muito obrigada. Além deste concurso, há mais iniciativas a acontecer nos próximos dias, organizadas pelos parceiros da Sociedade Civil. Não as perca, vem já aí. O Serviço Educativo da Fundação de Serralves convida todas as famílias a visitarem Serralves aos fins de semana durante todo o ano para realizarem em conjunto uma série de atividades no âmbito do programa Famílias em Serralves 2013. Conheça a programação em serralves.pt.
Para assinalar o Dia Internacional de Luta pela Eliminação de todas as formas de discriminação racial, o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural realiza o Concurso Nacional de Poesia e Conto contra o Racismo. As obras vão ser destacadas com prémios monetários e também publicadas em livro pelo ACIDI, o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural. O envio das participações decorre até 17 de maio. A Associação Alzheimer de Portugal realiza durante todo o ano uma série de sessões de convívio para promover a relação entre pessoas, familiares e cuidadores com demência ou problemas de memória. É o Café com Memória que decorre todos os primeiros e terceiros sábados de cada mês em Lisboa. As razões da criação e da imagem eram vividas pelos surrealistas como imprevistas e imprevisíveis. É neste contexto que se enquadra a obra do pintor português Fernando Azevedo, que está exposta no Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian até 7 de julho. A Parques de Sintra preparou um conjunto de atividades pedagógicas dirigidas a todos os que se interessam pela natureza e vida ao ar livre. No dia 27 de abril será realizada a formação Comedores para Aves. Estamos a fechar o programa de hoje. Agradeço às minhas 4 convidadas por terem estado connosco hoje esta tarde. Falámos também de refeições baratas ou em que podemos poupar, refeições saudáveis e que podemos levar na nossa marmita para o trabalho. Vamos fechar deixando 2 sugestões de leitura que têm a ver também com alimentação e com comer. Vou Comer, Bons Hábitos. Um livro para os mais pequenos, da Patrícia Gage e do Sérgio Foque. E depois, este mais para crescidos, talvez, 100% sem diabetes, como controlar a doença através da alimentação, um livro de Eduardo Alves, e que inclui também uma série de receitas fáceis de preparar. São as sugestões de leitura de hoje. Vamos voltar amanhã. Vamos falar da asma nas crianças. A doença afeta 15% das crianças portuguesas. Se for severa, pode trazer limitações e pode necessitar até de cuidados especiais. Amanhã vai ficar a saber tudo sobre isto no Sociedade Civil, porque Sociedade Civil somos todos nós.